Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de outubro de 2022. Repercutiram nesta segunda-feira diversos comentários sobre uma vulnerabilidade crítica na biblioteca Apache Commons Text, documentada originalmente no dia 13 pela Apache Foundation. A falha, catalogada como CVE 2022-42889, afeta uma função da biblioteca denominada como String Lookup, a qual pode ser abusada de modo a executar código remotamente nas tecnologias que usam o Apache Commons Text. Influenciadores têm comparado essa vulnerabilidade à Log4Shell, se referindo à facilidade de exploração e à capilaridade no uso do Apache Commons Text por múltiplas tecnologias. No entanto, um ataque bem sucedido explorando essa falha depende da injeção de código malicioso em uma parte específica da aplicação. Adicionalmente, uma varredura em repositórios de código públicos conduzida pela empresa CyberWatch identificou uma quantidade consideravelmente menor de dependências do Apache Commons Text, aproximadamente 20 mil, em relação às aplicações que dependem do Log4j, mais de 300 mil. Independentemente do buzz que está rolando sobre essa falha, recomendamos a homologação e atualização da biblioteca para a versão 1.10.0 em caráter emergencial. E um novo rootkit UEFI para Windows chamado Black Lotus foi observado sendo anunciado em fóruns do Underground. Segundo o adversário que está buscando vender a ameaça, o malware é escrito em Assembly e em C, tem apenas 80K de tamanho e pode ser configurado para não infectar sistemas que operam em países na zona de influência da Rússia, ou seja, em países que fazem parte da comunidade dos Estados independentes. No anúncio também é dito que o Black Lotus possui mecanismos desenvolvidos para dificultar o trabalho de analistas de malware, como o de antivirtualização, anti-debugging e ofuscação de código. Adicionalmente, o vendedor da ameaça diz que o Black Lotus é capaz de desativar soluções de segurança, incluindo o Hypervisor Protected Code Integrity, o BitLocker e o Windows Defender, bem como possui capacidades de backdoor. E o pesquisador chileno Germán Fernandes alertou ontem em uma série de tweets, inclusive recomendo seguir ele no Twitter, para o fato de que o malware SystemBC está sendo usado por diferentes adversários para carregar as ferramentas de pós-exploração Cobalt Strike e POSH C2 em campanhas de operadores de ransomware. O SystemBC é uma ameaça do tipo malware de prateleira, usado por diversos adversários como um backdoor e ferramenta para o controle remoto do alvo. Segundo a análise do pesquisador, a suspeita é a de que o Medusa Locker ou o Avus Locker estão sendo distribuídos por meio do SystemBC. Por fim, o pessoal do ZeroPatch publicou ontem um micropatch, ou seja, um patch de segurança não oficial para uma falha que está sendo ativamente explorada no mecanismo de segurança do Windows chamado Mark of the Web. Como já falamos aqui, o Mark of the Web é capaz de identificar arquivos baixados de fontes não confiáveis e classificá-los como suspeitos, permitindo o bloqueio da execução do arquivo ou exibindo um aviso ao usuário para que ele decida se quer executar o arquivo por sua conta e risco. Uma falha reportada em julho e ainda sem correção está permitindo que atacantes impeçam o Mark of the Web de classificar arquivos extraídos de arquivos de container, como o zip, que tenham sido baixados da internet, o que tem facilitado ataques que se baseiam nessa combinação de arquivos. O micropatch funciona em diversas versões do Windows, mas como se trata de algo não oficial, recomendo homologá-lo antes de sair instalando ele pelo ambiente. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.